Pode começar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, para, meu Senhor, glorificar, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos atos, pensamentos. Senhor, nos purifica, Senhor. Nos purifica, Pai, com Teu sangue, Jesus. Aqui está, Senhor, o Teu ungido, Senhor, o Teu Filho, que vai trazer, Deus, a Tua palavra, Senhor. Usa ele, Senhor Jesus querido. Alcança, Senhor Jesus, através, Senhor, da Tua palavra que está na boca dele, Senhor. Aleluia, Jesus querido, as pessoas, ó Pai, a qual vai estar assistindo, meu Senhor, meu Pai, esta palavra. Alcança a nossa vida também aqui, ó Pai. Usa ele, Senhor, com autoridade, com poder e glória, Senhor, revelando para ele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, meu Pai, que seja ministrado, Deus, nesta noite, pelo Teu poder, ó Pai. Nós te louvamos, crendo, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Seus irmãos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, o Senhor Jesus nos permite estarmos aqui, aleluia, Jesus, e buscarmos dele a resposta. Ele diz: muitas são as preparações do coração do homem, e do Senhor vem a resposta certa. E Deus, aleluia, Jesus, o Deus que tudo pode, é o Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas e limitações, e nos dá forças, aleluia, Jesus, para vencê-las. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Deus é fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos. Aleluia, Jesus. Falarmos com Deus através da oração. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite de oração, Senhor, que a Tua presença, a Sua misericórdia e a Sua graça estejam conosco, Senhor, nos ajudando. Opera, Senhor, grandiosamente, poderosamente, Senhor. Vem manifestar a Deus o Seu poder e da Sua glória, pois Tu és Deus, o Deus único, suficiente e salvador de nossa alma. Aquele que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Que a presença do Deus Todo-Poderoso esteja neste lugar, dirigindo, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos renovando, nos sustentando. Opera, Jesus, com o Seu poder e glória, porque sei e creio que Ele começou a boa obra em nossa vida, há de aperfeiçoar. Que Deus fala conosco, se resolve, edifica-nos em Seus caminhos e conduza a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos meditarmos, aleluia, Jesus, no aleluia, Jesus, glória a Deus, o livro de Josué 24, Josué 24. Josué 24, 32.
24, 32. Diz assim a palavra do Senhor: e também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Amém? Glória a Deus. É interessante, quando nós falamos José, ele disse desta forma para a sua família, para os seus irmãos. Ele cria tanto na promessa de Deus, ele cria tanto no milagre de Deus, que Deus era fiel para cumprir, que mesmo eles estando no Egito, Deus era poderoso para levá-los, de volta para Canaã, trazê-los de volta à terra da promessa, a terra a qual o Senhor disse que mana leite e mel. E assim sucedeu, Os ossos de José, como o povo foi tirado do Egito, foi levado por Moisés. É interessante que nós vivemos num mundo que muita gente pensa em viver com tanta coisa, tem tantas preocupações de ter algo na sua vida para viver. Mas muitas das vezes a única coisa que o homem não se preocupa ou não dá uma atenção é que Deus esteja com ele, ou que a presença de Deus esteja com ele. Ele dorme, acorda, vai trabalhar, volta para o trabalho. Talvez a única preocupação dele é ir e voltar para casa, assistir um filme na Netflix, mas não uma preocupação de que Deus está com ele. Eu saí de casa, eu saí, voltei e o Senhor me sustentou, o Senhor foi comigo. Aleluia, Jesus. O que é mais precioso na vida do homem? Deus. Você pode dizer assim, um bem material? Não. A família? Mas a família, ela só tem um objetivo que Deus criou o homem. Deus criou o homem para que o homem servisse a Deus. Porque quando o homem sai da vontade de Deus, sabemos que ele entra num abismo sem fim. É como a Bíblia diz, que um abismo vai chamar outro abismo. Por exemplo, o próprio Abraão, ele disse, o Senhor disse para ele, vou fazer de ti uma bênção, e aonde pisar a planta do vosso pé vos tenho dado. Quando Deus chama Abraão, o Senhor disse para ele, vou te levar a uma terra que vou te mostrar. Então ele nem sabia a terra que Deus iria colocar ele e a sua família e a sua descendência. Mas ele preferiu sair do lugar de conforto, de comodismo, mas mesmo que era um local pagão, promíscuo, aonde não se adorava o Deus único e suficiente, Salvador da nossa alma, Jesus Cristo, o próprio Deus entre nós, o Deus conosco, o Emmanuel.
ele decidiu, mesmo tendo percas, Jesus, ganhar algo superior. E não foi uma fé cega, mas foi uma fé racional. Porque muita gente acredita e acha que o cristianismo é uma fé cega, é loucura. Mas para o mundo é loucura, mas para nós é salvação e vida eterna. Mas esta fé que Abraão teve não foi cega, porque mesmo não sabendo aonde a terra que Deus daria a ele, a sua descendência, mas a certeza que ele tinha que Deus estava com ele. E não era um dos deuses, mas era o único Deus, o Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitos podem dizer, está doido, maluco. Como é que sai dessa terra aqui, né, do conforto do seu lar, para viver em tendas, andando por aí sem destino? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas Deus estava guiando Abraão. A presença de Deus é que deu a Abraão as suas vitórias, né? Aleluia, Jesus. Foi através de Deus que Deus deu a Abraão sustento no deserto, no Egito. Aleluia, Jesus. Foi através de Deus que Deus deu livramentos a Abraão. Mas o que fez Abraão ser um vencedor? Está lá no livro de Hebreus 11, né, dos heróis da fé. Foi a fé em Deus. Mas não é uma fé apenas, como muita gente diz, tem fé, mas uma fé sem prática, ela torna-se nula. O que demonstrava Abraão era a obediência. Isso demonstrava que Abraão tinha fé, a obediência. Se nós não demonstrarmos a obediência, a nossa fé se torna nula. Eu creio. A Bíblia diz que até os demônios creem. Mas por que os demônios não têm uma mudança de vida? Porque eles não obedecem. Assim também é o homem. Para ele ter uma mudança de vida, é necessário a obediência, a presença de Deus. E outra coisa que Abraão tinha na sua vida, eu vejo muitas pessoas dizem, meu filho vai fazer faculdade disso, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, né? Mas Abraão, ele foi chamado para que a sua semente não morresse, mas que a sua semente desse prosseguimento. A semente da fé. E essa fé iria ser colocada, como diz a palavra do Senhor, né, no coração do seu filho Isaac. E o seu filho Isaac também colocaria essa mesma fé no coração do seu filho Jacó. Aleluia, Jesus e Esaú. Mas por que, aleluia, Jesus? Porque nós fomos chamados, aleluia, Jesus, não para ser alguém, aleluia, Jesus, que tem algo tão grande em sua vida e faça aquilo que é tão grande morrer, que é a fé, nossa fé e a nossa esperança. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitas das vezes, o cristão dos nossos dias, ele pensa ter tanta coisa na sua vida, ser bem sucedido nessa terra, tem bens materiais, não que isso seja pecado, mas o mais importante e o principal deles, muitas vezes é negligenciado, que é dar prosseguimento à fé que foi gerada
o pai e a mãe. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, seu filho, e Deus de Jacó, filho de Isaac, e neto de Abraão. Então nós não podemos, aleluia, Jesus, matar aquilo que foi dado em nós e não dar prosseguimento e não gerar, aleluia, Jesus, a fé. Porque o melhor que você possa dar para o seu filho, aleluia, mais do que bens materiais, mais do que herança, é a fé em nosso Deus. Porque você não está dando qualquer coisa, você está dando o melhor de tudo. Porque, como diz, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ah, mas se eu estou salvo, está tudo bem, eles que se virem. Não. Nós temos que ser e gerar fé, esperança. Aleluia, não deixe morrer aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque muitas das vezes nós acabamos deixando até morrer o que está em nós, que não gera, que não frutifica, que não dá frutos. Aleluia, Jesus. E Abraão não deixou de dar frutos. A Bíblia diz: inculca, coloca na mente do seu filho. Aleluia, Jesus. Fala ao caminhar no caminho, fala ao deitar, ao levantar. Aleluia, Jesus. Por quê? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abraão não deixou morrer a sua fé. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que virou Israel, as 12 tribos, seus 12 filhos, e hoje nós temos Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque alguém não desistiu da sua fé e do seu compromisso daquilo que foi chamado. O próprio Paulo diz: ai de mim se não pregar. Ai de mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Viram só, Abraão gerou Isaac, a mesma fé. Isaac gerou em Jacó a mesma fé. E Jacó gerou no seu filho amado José a mesma fé. Do seu pai e do seu avô. A mesma fé. A presença de Deus nos traz alegria. A presença de Deus nos traz alegria. Lembra de o próprio Davi diz: aliguei quando disseram vamos à casa do Senhor. Muita gente já perdeu a alegria de ir na casa do Senhor. Muita gente. Mas foi a alegria do Senhor, como diz a palavra do Senhor, é a nossa força. Porque essa mesma força ajudou Abraão a vencer a sua batalha, a mesma força que ajudou a Isaac a vencer as suas batalhas, a mesma força que ajudou Jacó a vencer as suas batalhas, e a mesma força que agora está em José para vencer as suas. Quando é contado a Jacó que seu filho, aquele ama, que foi morto por um animal, a Bíblia diz que a tristeza, aleluia, Jesus, houve grande tristeza no coração de Jacó. Desde então ele nunca mais se alegrou. E a Bíblia diz que José é levado para o Egito e lá a presença de Deus se manifesta na vida dele, José. Mas por 20 anos Jacó esteve triste, porque achava que José estava morto.
E muitas das vezes, aleluia Jesus, Deus está com o seu povo. Aonde o seu povo está? Aleluia Jesus, glória a Deus. Mesmo que fosse uma terra pagã, mas a presença de Deus estava com José. É tanto, aleluia Jesus, que quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que o comprador dele, Potifar, achou graça na vida de José e colocou sobre toda a sua casa. E ele administra toda a casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus era com José. A presença de Deus era notória na vida de José, porque tudo que José fazia prosperava. Como tem gente que acorda e vive sem Deus, sem preocupação, se Deus está na sua vida. Mas José não. José é cometido de uma injustiça. Aleluia Jesus, a esposa de Potifar tenta agarrá-lo, tenta com que ele se deite com ela. Aleluia Jesus, glória a Deus. Mas sabe como ele vence o pecado? Com a presença de Deus, com o temor do Senhor, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. É o temor de Deus. E muita gente perdeu o temor. Mas José não. José, mesmo ninguém olhando, ninguém vendo, ninguém sabendo, mas ele sabe que Deus é aquele que sabe todas as coisas. Como diz Salmo 139, onde eu posso me esconder de Deus? Aonde? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu estiver lá nas trevas, lá tu estás também. Ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode se ocultar diante de Deus. E as pessoas vivem o seu pecado como se Deus não soubesse e não visse. E José, aleluia Jesus, glória a Deus, foge, como diz, aleluia Jesus, em 2 Timóteo, capítulo 2, 22, foge do desejo da tua mocidade, siga a fé, aquele com o coração puro, invoca ao Senhor. Quem tem o temor do Senhor, foge do pecado. Foge. Porque ele vive para agradar ao seu Senhor e não a sua própria vida. Aleluia Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele é preso injustamente e vai para a cadeia. Mas a Bíblia diz que mesmo lá ele permanece fiel. Independente da circunstância, José permanece fiel a Deus. Aleluia Jesus, glória a Deus. No tempo mais difícil da sua vida, ele permanece fiel a Deus. E lá na prisão a Bíblia diz que o carcereiro acha graça diante de José e coloca ele a serviço, aleluia Jesus, e está ali à frente daquela prisão, cuidando dos outros presos. Mais uma vez, Deus estava na vida de José. No momento da dificuldade, da injustiça, Deus está ali. Aleluia Jesus. Porque Deus é o nosso juiz. Glória a Deus. Ele podia ficar decepcionado, com raiva de Deus, mas não. Mesmo nessa situação difícil, a sua vida glorifica a Deus. A presença de Deus está com José lá na prisão.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a presença de Deus faz José prosperar na escassez. Deus fez ele aprender no muito, multiplicou ele no muito, e agora na escassez, na prisão, Deus também faz ele prosperar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que José dorme num dia prisioneiro, acusado de estupro, e no outro dia Deus coloca ele como governador do Egito, para administrar o Egito. E por que Jacó, José, conseguiu uma mudança de vida? E por que Jacó não foi influenciado pelo Egito, mas ele influenciou o Egito? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Por causa do seu temor a Deus. Mas hoje nós vemos o Egito influenciando muito o cristão. Influenciando as suas atitudes, a sua fé. Mas o cristão verdadeiro, ele não deixa de se influenciar, mas ele influencia. A sua vida é um exemplo. A sua vida glorifica a Deus. E o que fez ele ser vencedor na vida? A presença de Deus. Mais uma vez, a presença de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Fez com que José fosse vencedor. Fez com que José vencesse. E influenciou todo o Egito. Em um museu, não lembro agora qual museu, tem lá a tumba lá de um faraó. Esse faraó foi o único faraó monoteísta. Ou seja, um único faraó que serviu ao Deus de Israel. E segundo estudiosos acreditam que esse faraó foi o faraó de José, que foi influenciado pela vida de José, pelas tradições de José e pela fé de José em seu Deus. Você imagina, ele influenciou a uma geração, a uma nação pagã. As pessoas creem em sua fé, em seu Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus estava com ele. Aleluia, Jesus. A verdadeira alegria, a plenitude de vida estava com ele. A manifestação do poder de Deus estava com José. Você quer ver? Quando os seus irmãos vão ao Egito por causa de comida, e depois da segunda vez, José se manifesta aos seus irmãos. E os seus irmãos, quando voltam, aleluia, Jesus, para Abraão, em Canaã, e contam que José está vivo. E quando ele vai para o Egito, a Bíblia diz que quando ele vê José, aleluia, Jesus, a sua alma voltou a ter alegria. A presença de Deus trouxe de volta a alegria a Jacó. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas hoje, as pessoas, para encontrar a alegria, muitas vezes são indicadas. O tal psicólogo, ele é bom, ele vai te trazer respostas. Mas eu digo para você, ou você ter um bem, ou você ser famoso, você rico, ou ter isso, ou ter aquilo.
Mas a verdadeira alegria é o Senhor. Lembra de Davi? Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele não diz: não retire de mim o meu trono, não retire de mim a minha fortuna, não retire de mim a minha família. Ele disse: não retire de mim a sua presença. Porque quando ele pegou a presença de Deus, aleluia, Jesus, ele sentiu tristeza por ter pecado diante de Deus. A presença de Deus. Não fique sem a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, só Ele pode nos trazer a verdadeira esperança, a fé verdadeira, através de Jesus Cristo. Não é através de lugares, de templos. Porque Israel, quando foi levado para a Babilônia, eles estavam tristes, eles não queriam nem cantar harpa, porque eles não estavam no templo. Mas quando estavam lá no templo, não glorificavam a Deus. Mas depois que foram levados cativos, eles não queriam glorificar a Deus, porque eles estavam em terra estranha. Mas o próprio Deus que eles dizem que cultuavam, diz que eles seriam levados por causa do seu pecado e por causa dos seus erros. Mas mesmo não tendo o templo, mesmo não tendo a terra, Deus estava com eles lá na Babilônia. Daniel não foi influenciado pela Babilônia, mas ele influenciou a Babilônia. Ele influenciou reinos. Aleluia, Jesus, por causa da sua fé. A tal ponto que esses reis disseram: aleluia, Jesus, que verdadeiramente o Deus de Daniel era um Deus único e verdadeiro. Glória a Deus. Que todo homem cultuasse a este Deus. Glória a Jesus. Deuses, homens pagãos, Nabucodonosor, reino pagão, promíscuo. Nabucodonosor confessou com seus próprios lábios que não existe outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Aleluia, Jesus. Ciro também reconheceu, aleluia, Jesus, que o Deus de Daniel era o único Deus. E que fosse bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que servisse a este Deus. Se nós temos essa fé, e essa esperança e essa presença em nossa vida, o que nos falta? Nada. Se temos tudo, Deus nos deu o melhor. Verdade. Deus nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Não adianta a gente buscar vida em outras coisas, porque Deus é a própria vida, Jesus é a própria vida. E a Bíblia diz que sem Ele o homem não tem vida em si mesmo. Aleluia, Jesus. Por isso o homem vive numa insatisfação terrível. Por isso que o homem nunca está feliz com nada, porque mesmo tendo aquilo que tem não traz felicidade. Por isso que o homem fica sempre em busca sempre de algo para tentar preencher esse vazio e nunca encontra. Lembra que Jesus disse àquela mulher samaritana? Tiveste 5 maridos e o sexto que agora aqui está não tem. Da água que você bebe você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu te der você nunca mais terá sede. Mas do teu interior correrá um rio de águas vivas. Aleluia, Jesus. A presença de Deus. E a vida daquela mulher foi mudada, porque a vida trouxe para ela a resposta que ela estava buscando, a sede que nunca foi saciada. É tanto que Jesus não podia entrar. Aleluia, Jesus, em Jericó, né? Ele não podia entrar naquela cidade.
Mas a fé daquela mulher influenciou aqueles homens. E ela contou àqueles homens daquela cidade, aleluia, Jesus, o que Jesus falou para ela. E quando aqueles homens foram até Jesus, diz: olha, mulher, já não cremos porque tu falaste, mas porque temos crido, aleluia, visto e crido que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. E aquela mulher trouxe salvação àquele povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A presença de Deus muda não só a nossa vida, mas muda aquelas que estão ao nosso redor. Ela traz vida. Lembra de aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do servo de Elias, não conseguiu trazer vida para aquela criança, porque ele era ganancioso. Mas quando Elias chegou naquela casa onde havia aquela criança morta, ele trouxe vida, porque nele havia vida. Aleluia, Jesus. Só dá vida quem tem vida. Aleluia, Jesus. Só Jesus pode trazer a verdadeira vida, a verdadeira esperança, a verdadeira fé. Não deixa morrer aquilo que está em você. Aleluia. Se aquilo que está em você é grande, é poderoso, você também vai trazer vida àqueles que estão contigo. Você vai influenciar. Aleluia, Jesus, não deixe morrer, porque Abraão obteve a fé verdadeira e ele deu prosseguimento à sua fé, na sua descendência, e a sua descendência deu prosseguimento à sua fé, de seu pai Abraão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não deixe morrer. Glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas deixam se influenciar pela morte do outro e acabam morrendo junto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas quando a gente temos vida em nós mesmos, a nossa vida que está em nós traz vida, não traz morte, não traz confusão, não traz divisão, traz vida, traz esperança. Porque a pessoa que tem que ter esperança é o cristão. Até no mundo caído que nós vivemos hoje, das coisas que estão acontecendo neste mundo, que está escrito na palavra de Deus que aconteceria, o cristão tem esperança, porque ele sabe que o seu Redentor vive, e que sabe que tudo que está acontecendo no mundo é o que a palavra diz que está escrita, que são o princípio das dores, que o nosso Senhor virá buscar o seu povo. Ele não vai buscar aquele que não conhece, ele vai buscar aquele que ele conhece. Porque a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas não vão à voz do estranho. Ela reconhece a sua voz. Como você vai ir atrás de alguém que você não conhece, que você não ouve? Aleluia, Jesus. Você só vai dar ouvido àquele que você ouve. Então hoje nós temos a palavra de Deus, essa esperança que foi dada a nós, a mesma palavra que foi dada a Abraão, que é o nosso pai da fé, e creu Abraão, e isso foi imputado como justiça. Glória a Deus. Não foi pelas obras de Abraão, mas foi pela fé de Abraão, porque ele creu, porque ele confiou e acreditou, porque o que ele recebeu, aleluia, Jesus, não foi como uma cisterna furada, ou rota, mas como um vaso roto, mas como, aleluia, Jesus, um vaso novo, uma cisterna que não está furada, aleluia, Jesus, como um rio de águas vivas. Essa foi a fé de Abraão.
Aleluia, Jesus, que não deixou morrer a presença de Deus. Não deixe morrer a presença de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Não deixe que a circunstância influencie a sua vida, mas que você possa influenciar a circunstância através da sua fé, da sua esperança. José tinha tanta esperança que, mesmo tendo feito fortuna no Egito, feito história no Egito, sendo rico no Egito, sendo alguém que influenciava no Egito, mas o seu coração não ficou no Egito. Ele disse: olha, quando vocês receberem a promessa, eu creio que Deus vai cumprir, me tirem daqui. Me tirem daqui, porque aqui não é o meu lugar. Grande Deus. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos de passagem, nós somos peregrinos. Grande é o Senhor, aleluia, Jesus. O próprio Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Aleluia, Jesus, meu reino não é daqui. Então, se nós temos a nossa fé em Cristo Jesus, aleluia, Jesus, como o próprio Paulo diz, tenho tudo por perca para ganhar Cristo. Tenho tudo por perca para ganhar Cristo. Alguém que tinha fama, poder, autoridade, aleluia, Jesus, diz que tinha tudo por esterco, por perca, por ganhar a Cristo. Ele diz: combati o bom combate, guardei o quê? O que ele guardou? A fé. Combati o bom combate, guardei a fé. Aleluia. Guarde o que você tem mais precioso. Glória a Deus. Dinheiro? Fé. Às vezes não. Dessa maçã. Bem material? Talvez não. Guarde a sua fé. E não troque ela por nada. Não venda como o próprio Esaú, que vendeu por um prato de lentilha. Não deu valor à fé que tinha. Alô, Jesus, a presença de Deus na sua vida, a primogenitura, mas vendeu por tão pouco. Vendeu Jesus por tão pouco. Não venda Jesus por uma festa pagã. Não venda Jesus por algo que não ouve o seu nome. Não traga honra a Ele. Alô, Jesus. A Bíblia diz: quer comais, que bebais e façais tudo para a glória de Deus. Sabe por que Abraão é lembrado? Sabe por que Isaac é lembrado? Sabe por que Jacó é lembrado? Sabe por que José é lembrado? E nós estamos falando deles hoje. Depois de 4.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Porque a fé e a presença de Deus estavam na vida desses homens. Porque se a gente morrer hoje, o que a gente vai ser lembrado? Ah, foi uma boa pessoa. Ou a nossa fé vai ser lembrada? Foi o nome de Deus. Aleluia, não deixou morrer aquilo que estava vivo dentro dele. Aleluia, Jesus, essa é a nossa esperança. José disse: quando vocês foram tirados aqui, levem os meus ossos, porque eu não quero ficar nessa terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Qual é a sua esperança hoje? O que fez você levantar hoje? Se a tua esperança for Deus, ela está viva. Como diz a palavra do Senhor, a destra de Deus intercedendo por nós. Ela está viva e não morre. A esperança do mundo está morta. A esperança do mundo morre com a morte, porque nem ele sabe o que será dele depois da morte. Mas a nossa esperança está viva mesmo depois da nossa morte. O que o próprio Jesus diz, aquele que estava ao seu lado: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não veio trazer morte, mas vida. Ele veio vencer a morte, que é o nosso último inimigo.
o pior deles. Ele venceu a morte, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E ele diz que aonde ele estiver, nós estaremos. Aleluia, glória a Deus. Mas o que vai nos fazermos ter essa mesma fé é a presença dele. É o Espírito Santo de Deus, a qual testifica que somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Se é, como diz a palavra de Deus, que ele habita em vós. E se ele habita em vós, aleluia, Jesus, o próprio Senhor Jesus, eu farei morada em vós. Eu e meu Pai habitarei em vós. Sereis o templo do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Já pensou morada de Deus? Porque Deus só habita no céu. E no céu, aleluia, Jesus, não é pecado, não há promiscuidade, há a presença dele. E onde a presença dele está a luz, a vida, a esperança, Aleluia. a santidade, Glória a Deus. a esperança, a alegria, Eita, glória. porque ele é o príncipe da paz. Muitas vezes as pessoas estão vivendo guerra consigo mesmo. Sabe por quê? Porque não se entregaram. Se entregar a Deus é uma rendição, é reconhecer que você perdeu e que Ele ganhou, é reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Nós somos escravos, mas livres. Nós nos colocamos como escravos de Deus, como servos de Deus, por opção, porque sabemos que, mesmo sendo escravos, aleluia, Jesus é o melhor lugar. A porta da nossa cela está aberta para a gente querer fugir, mas a gente não foge, e a gente prefere morrer com nosso Senhor do que viver sem Ele. Foi a mesma coisa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram: ó rei Nabucodonosor, preferimos morrer do que nos prostrarmos diante dessas imagens, mesmo que o nosso Deus não nos livre dessa fornalha, ó rei. Eles preferiram morrer do que negar a sua fé. Eles preferiram viver e manifestar esta fé das suas vidas, mesmo diante da morte. Então tenha fé em Deus. Creia que mesmo nessas circunstâncias difíceis que a gente vive neste mundo, Deus está conosco. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quem está com você? Alguém mais poderoso do que o nosso presidente da República do nosso Brasil? Alguém mais poderoso do que o presidente da República, aleluia, Jesus, dos Estados Unidos da América? Alguém mais poderoso dessa terra que Bill Gates? Alguém mais poderoso? Alguém melhor do que qualquer homem nessa terra? É o nosso próprio Deus, que está conosco todos os dias, até a consumação do céu. É o mesmo Deus que disse: eis que vos deixo a minha paz vos dou, não como o mundo o dá. Que a sua paz esteja contigo, que ela possa trazer alegria, esperança no meio da sua dificuldade, da sua adversidade. Porque não importa o que você está passando, o importante é que você esteja com Deus, em Cristo Jesus, servindo a Ele, mesmo que todo mundo esteja caminhando para o caminho contrário. Aleluia, Jesus
Porque mesmo todo mundo fazendo o que achando que é certo, mesmo sendo errado, o que é errado não vai se tornar certo, porque todo mundo faz o que é errado. Dito seja o nome do Senhor. O certo sempre vai ser certo. Aleluia, Jesus. E neste mundo preferimos fazer o que é certo, Glória a Deus. porque esse é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor Aleluia, Jesus, Jesus. ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus. Eu não sei qual é o problema. Cada um está aqui nessa noite ouvindo. Eu não sei o tamanho deles. Mas como o próprio Davi diz, ele não olhou para o gigante e disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não temeu o gigante, mas ele temeu a Deus. Mas o temor dele que fez vencer o gigante. Foi o temor dele e a fé dele que fez ele vencer as circunstâncias adversas. Foi o temor do Senhor, foi a presença de Deus que fez Abraão vencer, que fez Isaac vencer, que fez Jacó vencer, que fez José vencer em terra pagã. Foi esta fé, foi este Deus que está aqui nessa noite, que não é um Deus fictício, que não é um Deus que a gente possa pendurar, aleluia, Jesus em uma estante, mas é o Deus vivo e verdadeiro. Não é um Deus mudo, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mão, mas não apalpa, que tem pés, mas não anda, mas é o Deus único e verdadeiro. É aquele, aleluia, Jesus, que estaria conosco todos os dias. É aquele mesmo Deus que diz que não nos abandonaria. É o mesmo Deus que nos deu a palavra de fé, que nos deu a palavra que transforma, que muda, que diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Essa mesma palavra que moveu milhares e milhares e milhares de homens e mulheres através desse tempo, que está até o dia de hoje, em 2024, movendo os corações dos homens, guiando nesta mesma fé, Senhor. Reinos se levantaram e caíram, mas essa mesma esperança permanece até hoje. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, é o mesmo Deus nosso. Ele continua vivo, ele continua movendo os corações dos reis, dos presidentes, dos líderes, conforme a sua vontade. É o mesmo Deus que move, Senhor, os corações. É o mesmo Deus que muda histórias, que muda vidas, que faz aquele que está esquecido diante dos homens, mas não diante de Deus. José foi esquecido pelos homens. José foi abandonado na prisão para morrer, mas ele não foi esquecido por Deus. E Deus mudou a história de José. Deus também quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida, com a sua presença nos guiando, com a sua presença nos dando vitória no meio das adversidades, com a sua presença nos dando vitória para vencer o pecado, com a sua presença nos dando vitória para não sucumbirmos Jesus, ao pecado do mundo, mas podemos influenciar o mundo através da nossa fé, porque a luz, quando ela está ligada, quando ela está em um ambiente, ela dispersa todas as trevas. Assim também, Senhor, que a sua presença possa dispersar todas as trevas do nosso lar, da nossa família. E Deus, salva o nosso familiar,
salva o esposo, salva a esposa, salva os filhos, Senhor. Toca nos corações, Jesus. Que a presença de Deus traga vida no nosso lar. Que a presença de Deus traga mudança. Que a presença de Deus traga transformação, Senhor, nos corações. Senhor, abençoa nesta noite. Abençoa, Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nessa noite de oração, que a sua paz esteja conosco. Arranca toda aflição, angústia, tristeza, temor, Jesus. Traga alegria a este coração. Traga fé e esperanças. Essa pessoa que muitas vezes está nos ouvindo, Senhor, diz: faz tanto tempo, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se a porta vai abrir, mas a única coisa que eu posso dizer: tenha fé, tenha fé em Deus, que só Ele pode fazer um milagre, só Ele pode nos fazer os gigantes caírem, só Ele pode nos fazer prosperar em terras adversas. Só Ele pode nos fazer prosperar em meio a situações adversas. Só Ele. Senhor, toma a nossa vida. Que nessa noite, Jesus, o Senhor possa mudar a nossa história. Continuar mudando. Continuar transformando. Que a nossa vida possa glorificar o Seu nome, Senhor. Que este mundo possa conhecer a Deus através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, Senhor. Porque Jesus, o Senhor diz: eis que o reino dos céus é chegado até a vós. E Ele está aqui neste mundo, através da sua igreja, através do seu povo, Senhor. Daqueles que verdadeiramente perseveram. Que aqueles que verdadeiramente não se entregam, Senhor, mas permanecem fiel. Foi a fidelidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, que fez eles vencer o mal, vencer o mundo, através da sua fé. E que essa mesma fé, Senhor, esteja em nossos corações. Conceda a tua bênção, a sua misericórdia, pois a bênção de Deus, como diz a sua palavra, ela enriquece e não acrescenta dores. Opera em nome de Jesus. Amém e amém.